livro de Salmos, no número de 127, do livro de Salmos, número de 127. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem Ele ama. No texto original diz assim: o Senhor alimenta os seus enquanto eles dormem. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém? Pai, nós te damos graça e louvor pela tua misericórdia, o teu amor para conosco. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá, especialmente aqueles que estão aqui, que já receberam a graça da paternidade, o Senhor nos dá o privilégio de sermos chamados como o Senhor é chamado, Pai. Só que Tu és um Pai maior do que todos os outros, o Pai de toda a humanidade, o Pai que criou todas as coisas, o Pai nosso que está nos céus, Pai celestial, Pai de amor, Pai das luzes, Pai de toda dádiva, Pai de toda misericórdia, Pai que nos alimenta, que nos dá a porção devida para avançarmos e crescermos por meio da Tua palavra. E hoje nós te pedimos, Pai amado, nos dê mais uma porção da Tua palavra e nos ajude, Senhor, a crescer mais em Ti e glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Este texto que nós acabamos de ler, ele é especial, especialmente para um dia como hoje, onde nós estamos comemorando o Dia dos Pais. Podemos falar alguma coisa sobre isto, e eu digo que é especial porque esse texto ele faz parte de uma compilação de textos que são tratados como textos, como salmos de peregrinação. São 15 salmos, começa no Salmo 120 e vai até o Salmo 134, são chamados como salmos de peregrinação. Também são conhecidos como os cânticos dos degraus. E aí, durante os estudos, os estudiosos falam que eles são 15 salmos, porque eles são relativos aos 15 degraus que existem no templo, que existiam, no templo de Jerusalém. E o povo, então, eles iam subindo ao templo, e chegar no templo era sinônimo de chegar na presença do Senhor, era sinônimo de estar aonde o Senhor estava. Então eles peregrinavam, vinham de todas as partes do mundo, de Israel e do mundo, daquela época, para Jerusalém, e eles iam subindo e peregrinando e salmodiando a cada degrau. Isso são os estudiosos judeus que dizem, a cada degrau eles salmodiavam um dos salmos, os 15. Também é conhecido como da peregrinação, porque eles são salmos que especialmente eram cantados pós-exílio, depois que o povo veio do exílio da Babilônia, começaram então a voltar para a sua terra, e voltavam para Jerusalém, especialmente nas festas que eram realizadas, as 3 principais festas que eram realizadas em Jerusalém. Então eles iam também salmodiando durante toda a jornada. E o Salmo 127 especialmente é um salmo que diz muito acerca da paternidade. Ele é um salmo que mostra muito sobre o conceito de paternidade, o ensino sobre a paternidade. É um salmo que quem escreveu foi Salomão. E Salomão, ele
diz a respeito do seu pai, Davi, que, especialmente nos provérbios, Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios, e um deles lá no capítulo 4 de provérbios, ele diz o seguinte: quando eu ainda era menino, muito pequeno, ainda pequeno, um filho obediente ao meu pai, especial para minha mãe, o meu pai me dizia: guarde com todo o teu coração as minhas palavras, obedeça aos meus mandamentos, Davi dizia para ele, e com certeza tu terás vida longa, serás bem-sucedido. E a palavra do Senhor nos ensina isto. Inclusive é o primeiro mandamento com promessa: honra o teu pai, honra a tua mãe, para que tudo te vá bem e tenhas vida longa nessa terra. Eu já ouvi muitas mensagens acerca da paternidade de Davi, das falhas de Davi como pai, e a gente percebe que Davi, ele viveu uma primeira fase da sua vida, talvez aquela fase onde ele estava estabelecendo o reino, ou antes ainda do reino, porque ele já era pai antes de se tornar rei. Durante a sua trajetória ele foi gerando filhos, e ele viveu uma vida inicial muito semelhante ao nômade, uma vida sem raízes, e uma vida de guerras, uma vida de ausências, e provavelmente isso afetou a sua paternidade, e a gente percebe isso. A gente percebe que Davi teve graves problemas na sua casa, com os seus filhos, Aminon, Tamar, Absalão, e vários problemas. Entretanto, parece que em Salomão, a Bíblia mostra que Davi, ele recuperou o valor da paternidade, ele recuperou a importância da paternidade, e em Salomão ele corrigiu as suas falhas enquanto pai, e buscou então criar um filho à luz da palavra do Senhor, criar um filho à luz da obediência aos mandamentos do Senhor, transferiu o seu coração para o seu filho, os seus ensinamentos para o seu filho, e a Bíblia vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então ele transferiu todos os seus valores, princípios, todos os seus ensinamentos para o seu filho Salomão, e a Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio dessa terra. Sábio porque aprendeu os preceitos do Senhor, sábio porque teve um pai que lhe transferiu os valores, sábio porque teve alguém que lhe instruiu acerca da palavra do Senhor, e pôde gerar e criar, gerou e pôde criar, formar um filho que marcou a sua época, que foi relevante para a sua época. E o que me agrada aqui ver em Davi é que ele pôde então ressignificar, reconsiderar, mudar algumas coisas ao seu respeito e se tornar um pai melhor. Todos nós que somos pais aqui, nós às vezes nos sentimos meio como Davi no início da sua carreira, aquela vida de guerras, de batalhas, de ausências, de tantas coisas para realizar, e a necessidade de nós colocarmos pão sobre a mesa, e a necessidade de nós darmos um conforto para a nossa casa, e a necessidade de nós estabelecermos a vontade do Senhor, mas às vezes nós não tomamos atenção, não prestamos atenção de que mais importante do que todos os presentes é a presença. Mais importante do que todos os benefícios, do que todas as benesses que nós podemos transferir para os nossos filhos, mais importante do que tudo que nós conquistamos e que de fato se torna uma herança para eles, mais importante do que tudo isto é a presença, são os valores que nós transferimos através de um legado. E para transferir legado você precisa sentar, você precisa conversar. Para transferir legado você precisa estar presente. Para transferir legado você precisa fazer parte da vida. Salomão vai dizer: o meu pai, Davi, no Provérbios capítulo 4, me ensinava, me dizia, sentava quando eu ainda era menino, quando eu ainda era criança. Ou seja, Davi procurou consertar. Se somos pais, temos filhos, nós podemos consertar algumas coisas em relação a isso. Talvez a primeira instrução, eu estou aqui hoje compartilhando com você uma palavra que eu procuro guardar no meu coração, num lugar especial, porque eu também tenho a graça de ser pai, sou pai de 3 filhos, um de 15, o Bernardo, um de 4, o Luca,
e a Bela, a raspa do tacho, né, que veio lá no finalzinho, a Bela de 2 anos, acostumado a dar canelada com o filho mais velho, sempre joguei bola, luto jiu-jitsu, com o filho do meio, gosta de carrinho, e gosta de brincar de coisas de carro, e assistir Lucas Neto agora. Quem aqui tem filho que está na idade de assistir Lucas Neto? Olha só. E aí veio a Bela para me ensinar agora a ter que maquiar, brincar de boneca, é complicado. Mas eu tenho observado que o mais valioso para eles não é o que o pai está se tornando. O mais valioso para eles não é o que eles ouvem falar do pai, acerca daquilo que o pai está realizando fora. O mais valioso para eles são aqueles momentos que o pai passa com eles, que a gente tem em casa. Hoje pela manhã o Luca me pegou já na cama, já veio com os brinquedos, com o carrinho, e disse: pai, brinca comigo agora. E aí eu disse: ó, já vou, estava meio com preguiça, estava na cama querendo acordar ainda, e ele vinha de 5 minutos: pai, não deu ainda, pai, não deu ainda, pai, não deu ainda. Então, enquanto eu não fui para a sala, sentar ali no tapete, brincar com ele, e aí comecei a brincar com ele, chegou a Bela para brincar com a gente também. E são esses pequenos momentos, esses momentos valiosíssimos, que a gente consegue transferir aquilo que eles levarão para a eternidade, que é o nosso legado. O legado se transfere com presença, o legado não se transfere com presentes. O legado se transfere com sentar, conversar, ensinar, e este ensino é o ensino da palavra, sobretudo da palavra. Davi transferiu para Salomão os ensinamentos da palavra. Davi transferiu para Salomão o coração temente a Deus. Davi transferiu para Salomão o coração de um verdadeiro adorador. Transferiu para Salomão o seu relacionamento com Deus. E disse para Salomão: meu filho, se você permanecer obedecendo, servindo a Deus, se você não se desviar do caminho do Senhor, o Senhor será contigo por onde quer que tu passares. Este é o maior valor que nós podemos transferir para os nossos filhos. Nós estamos vivendo uma geração onde a paternidade ela está sendo terrivelmente atacada. Porque uma vez que a gente destrói a paternidade, a gente destrói o conceito de quem Deus é. Deus é Pai. Jesus veio apresentar um Pai. Grande parte dos problemas hoje que a gente vê nas famílias, nas casas, é por uma ausência paterna. Às vezes total e às vezes da negligência de nós pais, que transferimos a responsabilidade daquilo que é nosso para as mães. Achamos que nós só estamos então para botar comida sobre a mesa e tudo transferimos para as mães, a educação, o cuidado, a sobrecarga, e essa negligência vai gerando uma geração que vai perdendo o conceito da paternidade, a referência da paternidade. O mais próximo de Deus dentro de uma casa é o pai. Pela figura, pelo lugar de autoridade, pelo lugar de proteção. O pai que tem autoridade, não o pai autoritário. Porque a figura paterna tem sido destruída dentro dos lares, às vezes não é pela ausência, mas é pela total discrepância entre o que Deus é e o que o pai da terra é. Pregar sobre paternidade na nossa geração, para alguns, dá frio na espinha. Talvez aqui entre nós, algumas pessoas têm dificuldade extrema de entender a paternidade de Deus, o Pai amoroso que Deus é, porque ele se lembra de um pai que talvez não foi ausente, mas foi autoritário, foi abusivo, foi cruel. Mas existe um Pai que é poderoso, maravilhoso, que te ama, que guarda você, que cuida de você, que está do teu lado, que está com você, ainda que você não o veja. Ele é presente, socorro na hora da angústia. O Pai Celestial foi o Pai que Jesus veio apresentar.
nós falamos muito, especialmente aqui nessa igreja, por sermos um ministério evangelístico, nós apresentamos muito a figura do Cristo. A figura do Cristo que é Salvador, que é Redentor, que reconcilia, que por meio dele regenerou todas as coisas, que nos dá novamente uma condição de salvos. Entretanto, isto tudo que nós apresentamos é a consequência da obra de Cristo, que foi apresentar o Pai. Jesus veio e disse: eu não vim para fazer a minha própria vontade, mas eu vim para fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Jesus não apenas apresentou o Pai, como nos ensinou a chamar esse Deus Todo-Poderoso de Pai também. Mas vocês, quando orarem, não façam como os hipócritas, que gostam dos lugares de honra, que ficam em pé nas sinagogas para serem vistos por todos, e oram aquela oração da hipocrisia, com um olho fechado e outro aberto, para ver quem está vendo a sua performance. Na minha tradução é mais ou menos isso que Jesus estava ensinando. Mas vocês, quando orarem, vão para o quarto de vocês, no secreto, fechem a porta e orem ao seu Pai. E o Pai que te vê no secreto te recompensará. Quando vocês orarem, não orem como os pagãos que ficam repetindo sempre as mesmas coisas. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos, mas o Pai Celestial sabe de tudo que vocês precisam antes mesmo de vocês abrirem a boca. Então, quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus veio para apresentar o Pai. Jesus disse: eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do Pai. Filipe certa vez olhou para Jesus e falou assim: Jesus, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E Jesus disse para Filipe: Filipe, você não me conhece, mesmo depois de eu estar tanto tempo com você? Quem me vê, vê ao Pai. Quem me olha, olha para o Pai. Quem me segue, segue o Pai. Jesus disse o seguinte: não perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de quem? Do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Mas eu vou preparar lugar, e quando eu voltar, os levarei para comigo, para que vocês estejam aonde eu estiver. Aonde nós estaremos? Na casa de quem? Do Pai. Você tem um Pai, meu irmão. Você tem um Pai, minha irmã. Um Pai fiel. Um Pai que está preparando um lugar extraordinário e maravilhoso para você. Olha Jesus dizendo: qual é a sua missão? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então o que Jesus quer é, através daquilo que Ele promoveu na cruz do Calvário, tornando-se o veículo, o meio, o caminho, nos levar ao Pai. Conhecermos o Pai Celestial, conhecermos o Pai de amor, um Deus todo-poderoso, mas que nos ama, nos acolhe, nos protege como um Pai. O Salmo de número 127, ele vai trazer então esse conceito de paternidade, esse ensinamento sobre uma paternidade sensata, equilibrada, abençoada e que gera e cuida de filhos e que promove uma geração abençoada. Eu creio demais, meu irmão, numa geração se levantando com autoridade, poder e graça. Eu creio demais numa geração de jovens cheios de sonhos,
Eu creio demais numa geração de profetas do Senhor. Eu creio demais porque é a Bíblia que diz: nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, chamados para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa geração poderosa, essa geração cheia de autoridade do Espírito, essa geração, ela servirá, ela anunciará, se ela entender o conceito de uma paternidade poderosa, maravilhosa, bondosa e acolhedora do nosso Pai Celestial. E nós, como pais biológicos, talvez pais de coração, talvez homens que tem no seu coração o instinto paterno, talvez você cuida de alguém, talvez você seja um tio que é como um pai, talvez você seja um avô que é como um pai, talvez um padrasto, talvez você não seja um pai biológico, mas um pai que cuida com esse instinto paterno de acolhimento, de cuidado. Como isso é importante, como isso é importante. Como a sua presença é importante, como a sua ausência é sentida. Nós vivemos uma geração que até mesmo outras funções, como um professor muitas vezes tem que ser um pai no colégio, ou ter um espírito paterno, porque às vezes as crianças não têm referência nenhuma mais sobre educação. Quem educa é a família. Às vezes nós transferimos para o colégio a responsabilidade de instruir a criança. O que o colégio ensina é matemática, é português, é geografia, é história, é inglês, é espanhol, enfim, é artes, é ciências, é biologia. Mas o caminho, quem ensina é o pai, é a mãe, é a família. Os valores éticos, morais, espirituais, os valores que nós carregamos como um povo que é regido pelo sistema de governo do reino dos céus, esses valores escola nenhuma vai transferir, ainda que a gente procure escolas que têm certos valores. Alguns de nós estão procurando. Meu filho, esse semestre eu troquei de escola, porque a escola que ele estudava, apesar de ser uma escola teoricamente cristã, todos os ensinamentos que eu percebi no último ano iam diretamente contra os valores cristãos. Então eu procurei uma escola melhor, porém, não há escola que possa transferir o que só é da minha responsabilidade como pai, da nossa, da sua. Às vezes mães que criam filhos sozinhas, que tem que ser pai e mãe muitas vezes. Mas os valores, os preceitos, os princípios cristãos. Olha que salmo poderoso é esse salmo do número 127. Olha o que o salmo diz: se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será trabalhar na construção dela. Esse é o primeiro princípio aqui dessa mensagem. Às vezes nós estamos construindo muitas coisas, meu irmão, querendo construir muitas coisas, mas o que a palavra do Senhor nos ensina é que só há um meio de construir uma coisa que seja útil para os nossos filhos: construir em cima de uma base sólida, que se chama Jesus Cristo. Se o Senhor não for o construtor, o Senhor é o construtor daquilo que Ele ensina, o Senhor é o construtor daquilo que Ele apresenta, o Senhor é o construtor daquilo que Ele manifesta através dos seus valores, das suas palavras, dos seus ensinamentos para nós. Construir uma casa em cima daquilo que o Senhor quer que seja construído é construir uma casa na palavra de Deus, é construir uma casa na comunhão, é construir uma casa no Evangelho da Graça, é construir uma casa sobre os fundamentos de Cristo e do ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes,
Nós estamos preocupados em construir, em levantar, em correr atrás, em fazer acontecer. A motivação é boa, o desejo é de levantar um abrigo, o desejo é de levantar um lugar que acolherá a nossa família. Porém, a Bíblia Sagrada está dizendo que se não for o Senhor, será inútil. Se não estiver no Senhor, será inútil. Se não estiver no Senhor, até se levanta, até se conclui, mas em havendo uma tormenta, cai tudo. E eu vou te dizer, meu irmão, com experiência de prática de vida, eu já construí muita coisa fora da vontade do Senhor. Quando bateu a tempestade, não ficou nada em pé. Quando eu aprendi o valor de construir as coisas no Senhor, eu aprendi que eu posso confiar e descansar, porque aquilo que o Senhor constrói, Ele também guarda. Aquilo que o Senhor estabelece, Ele também protege. É por isso que Salomão diz no Salmo: se o Senhor não for o vigia da cidade, em vão guarda a sentinela. Às vezes você está preocupado não só com aquilo que você construiu, ou com aquilo que você está construindo, mas está angustiado, tentando proteger, cuidando. Mal dorme, mal descansa, mal come, sempre uma ansiedade, porque a construção também gera uma angústia, porque construindo já tem medo que alguém possa destruir, tem medo que alguém possa tomar, tem medo que alguém possa estragar aquilo que você está construindo. Deixa eu dizer uma coisa para você: é no Senhor que você está construindo a tua casa, é no Senhor que você está levantando a sua casa, é no Senhor que você está estabelecendo, é o Senhor a base, a rocha, toda a construção. Em Deus tem uma pedra angular chamada Jesus Cristo, é nele. Se é nele, pode descansar e dormir, porque o Senhor que está construindo também está guardando. O Senhor que está levantando, o Senhor que é o chefe de obras, o Senhor que é o principal responsável, obra que Ele começa a realizar, a Bíblia diz que Ele não abandona, mas Ele concluirá, a obra que Ele começou a realizar, Ele concluirá até o dia de Cristo Jesus, não é o que diz a palavra do Senhor? Ele terminará e Ele guardará. O Senhor guarda, o Senhor protege, tal como Neemias reerguendo os muros de Jerusalém. Em 52 dias os muros foram restaurados, foram colocados em pé novamente. A Bíblia diz que eles tinham sentinelas, eles guardavam-se, eles protegiam o muro, eles trabalhavam com uma mão e protegiam com a outra. É assim que o Senhor é conosco. O Senhor trabalha edificando a nossa casa de um lado e protegendo ela de outro. Este é o Senhor que nós podemos confiar. A nossa única responsabilidade é olhar para a base. Tem Cristo? Tem. Então descansa o teu coração, entrega as tuas angústias ao Senhor, confia no Senhor e Ele fará grande obra na sua vida. Você pode deitar e descansar, porque a tua família, a tua casa é provisão de Deus sobre você, é cuidado de Deus sobre você, é o Senhor cuidando de você. Agora, se o Senhor não for, em vão vai ser guardado, em vão. Daqui a pouco qualquer coisa acontece, e tudo aquilo, todo esforço, olha o que diz o texto: em vão será acordar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente pelo alimento. É em vão, filha, você vir aqui agora. Ela fica magoada, ela vai chorar, tadinha. Vem cá com o papai aí. Pode. Se o Senhor não for o construtor, se o Senhor não for o vigia, se o Senhor não for a base, se o Senhor não for aquele que com olhos de fogo protege, se o Senhor não for
tudo em todos, se o Senhor não for de fato a essência da igreja, se o Senhor não for de fato a base da igreja, se o Senhor não for de fato o autor da igreja, o consumador da igreja, se Ele não for o centro de tudo que nós estabelecermos, é em vão acordar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Será que não é isso que tem acontecido com grande parte da sociedade? Uma correria desenfreada, trabalhando, acordando cedo, dormindo tarde. E aí eu volto ao início da mensagem, a ausência, se tornando ausente de tudo, se tornando ausente da família, se tornando ausente dos filhos, se tornando ausente da realidade, da criação, da instrução, da verdadeira missão que nos é dada de sermos instrutores da nossa casa, protetores da nossa casa. E isso eu estendo também para as mães, porque hoje as mães também estão nessa vida de trabalho, de labuta, de correria, e a palavra do Senhor nos ensina que a mulher, quando ela é sábia, quando ela é abençoada, quando ela é segundo o coração de Deus, ela é sim uma mulher que conquista, que tem o seu negócio, que é capaz de avançar, ela tem tudo isso. Porém, a ausência, meu irmão, em prol da conquista, não faz sentido nenhum. Acorda cedo, vai dormir tarde, passa tempos e tempos e tempos, talvez quanto tempo que a gente não senta, não dá um beijo no filho, não sabe sobre a escola do filho, não conversa, talvez a gente não sabe a realidade dos nossos filhos, porque levanta cedo, dorme tarde, levanta cedo, dorme tarde, levanta cedo, dorme tarde, e vamos sendo engolidos por esse sistema, por essa angústia do mundo, dessa sociedade que eu tenho falado nos últimos dias, essa sociedade líquida, essa sociedade de consumo, que o que importa é ter. Não, meu irmão, Deus não mudou. O mais importante é ser uma casa abençoada, ser uma família unida, ser uma família que está alicerçada no Senhor. Não se deixe ser dominado. Se tem uma coisa que o Senhor nos dá, e Ele não erra na conta, e o Senhor nos dá para que nós consigamos fazer tudo. Levantar cedo é importante, trabalhar é importante, usar da melhor forma, gerenciar da melhor forma o tempo é importante, mas existe algo que o Senhor nos deu e Ele não errou. O que é? O tempo. O Senhor nos deu 24 horas por dia. Você pensa que o Senhor errou? Não, o Senhor estabeleceu o tempo na medida exata. Nós é que estamos administrando mal. Nós estamos administrando mal o nosso tempo. Eu tenho 7 anos de pastor já de igreja, né? Vai fazer 7 anos que eu pastorei, 8 anos já pregando o Evangelho. A resposta número 1 de todas as desculpas que eu ouço em relação à negligência é o tempo. Me falta tempo. Eu queria fazer, mas não tenho tempo. Eu queria estar, mas não tenho tempo. Eu queria participar, mas não tenho tempo. Eu queria realizar, mas não tenho tempo. Não, tempo a gente tem, o que a gente não tem é uma gerência correta do tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você, coloque a tua vida nas mãos do Senhor. Você vai ter muito trabalho para realizar, mas no final do dia você vai chegar, você vai ter tempo com a tua família, você vai ter tempo com os teus filhos, você vai ter tempo com a tua casa, você terá tempo de usufruto e de desfrutar tudo aquilo que o Senhor tem dado para você e para a sua casa. Você terá tempo para ter um final de semana em paz, porque o Senhor é poderoso e fiel, Ele faz todas as coisas no seu tempo. Existe um tempo determinado para todas as coisas que se fazem debaixo dos céus. Entre eles, vivermos a família que o Senhor nos deu. Agora, sem Deus, inútil será. E aí diz o texto assim: o Senhor concede sono, descanso, àqueles a quem Ele ama. A versão original, como eu falei para você, ela diz que o Senhor trabalha, alimenta, provê os seus enquanto eles dormem. Você tem a tua parte, você tem o teu trabalho, você tem as tuas responsabilidades, você terá as coisas que você precisa fazer, mas o sobrenatural o Senhor faz enquanto você dorme. O
O sobrenatural o Senhor faz enquanto você descansa. Até isso o diabo tenta fazer. Tenta nos tornar como uma máquina. Uma máquina de trabalho, uma máquina de angústia, uma máquina que não dorme, desmaia. Quando já não aguenta mais, quando já está sobrecarregado, quando a angústia, quando o cansaço físico, quando o corpo já não aguenta mais, você não dorme, você desliga para não morrer. E o Senhor está dizendo para você: eu quero te dar uma noite de sono como você nunca dormiu antes. Uma noite em que você vai descansar, vai dormir sem psicotrópicos, sem remédios, sem nada que hoje você precisa. Eu vou fazer você dormir, assim te diz o Senhor, em nome de Jesus. Você vai descansar, e enquanto você estiver descansando, eu estarei trabalhando por você, porque eu sou o teu Deus, Deus da tua casa, Deus da tua família, Deus dos teus negócios, Deus da tua vida, Deus da tua saúde, Deus de tudo em você. Descansar no Senhor, confiar no Senhor. Meu irmão, a vida é bastante atribulada. Não existe a teologia da prosperidade, do triunfalismo prega uma mensagem onde nós não teremos sofrimentos, não teremos dores, não teremos aflições. Eu não sei onde é que eles levantaram isso, talvez descartando tudo que Jesus Cristo falou. A vida tem tribulações, mas elas não vão roubar o nosso sono. Elas não vão roubar o nosso momento de descanso. Elas não vão roubar o momento onde nós renovamos a nossa energia. Você pode chegar em casa depois de um dia de muitas derrotas, mas você vai deixar do lado de fora as derrotas. Você vai dormir, você vai se regenerar, e amanhã você vai acordar renovado para enfrentar aquele leão, e você vai destruí-lo em nome de Jesus. O sono é fundamental para isso. A renovação das forças, da energia é fundamental para isso. E é por isso que tantas coisas estão sendo despejadas em cima de nós, para tirar essa capacidade de renovação, para nos deixar cada vez mais enfraquecidos, desgastados, esgotados. Essa é a verdade. Muitos estão esgotados. Quero declarar em nome de Jesus: hoje você vai dormir o melhor domingo da tua história até aqui. Você vai chegar em casa e você vai dizer: Senhor, eu confio em Ti, e sei que Tu tens guardado a minha casa, tens guardado a minha família, tens o melhor preparado para a minha história, Tu tens me dado bênçãos, a minha família te pertence, as minhas coisas te pertencem. Em paz eu vou me deitar e logo vou adormecer, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Sabe com quem que Salomão aprendeu isso? Com Davi. Quando Salomão escreve que o Senhor concede sono, provavelmente ele ouviu Davi dizendo: uma vez eu tive que fugir de um golpe de estado, o seu irmão Absalão promoveu e tentou me matar, e matar toda a minha casa, tentou perseguir a mim, a sua mãe, e eu precisei fugir, e angustiado como um pai que chorava por um filho que estava se perdendo. Pior dia da minha vida, o pior momento da minha história, tudo aquilo que havia sido construído, desde as manadas, desde quando o Senhor estava me cuidando lá com o leão, com o urso, desde aquele tempo, tudo que o Senhor construiu parece que houve uma destruição imediata naquela situação. Eu subi ao Monte das Oliveiras, chorando, com os pés descalços e com a cabeça coberta, mas lá em cima eu escrevi o Salmo de número 3, em paz eu vou me deitar, e eu vou pegar no sono já, porque é o Senhor que sustenta a minha casa, é o Senhor que abençoa a minha vida, é o Senhor que me trouxe até aqui, foi o Senhor que me guardou de tantas e tantas e tantas, Ele me guardará dessa também. Essa verdade precisa estar no coração dos pais dessa igreja. Cadê os pais dessa igreja? Cadê os homens dessa igreja? Que essa verdade esteja no nosso coração. Que esta seja a palavra que procede da nossa boca nos dias de angústia, nos dias que a nossa família estiver angustiada, nos dias que os nossos filhos não souberem o que fazer, nos dias em que as nossas esposas não souberem o que fazer, nos dias em que a nossa família não souber o que fazer. Talvez nem nós mesmos saberemos o que fazer.
Entretanto, nós temos a fé, a certeza das coisas que esperamos, a prova daquilo que não vemos. Pela fé, os antigos, Salomão, Davi e tantos outros alcançaram um bom testemunho. Nós alcançaremos também, a nossa família terá um bom testemunho, porque o Senhor tem guardado a nossa casa. Então deita e descansa. Deixa para se incomodar quando estiver aceso, trabalhando. Quando chegar em casa, problema do lado de fora. Quando chegar na cama, que seja a tua cama um leito, o teu leito conjugal puro, como diz a palavra do Senhor. Protegido, como diz a palavra do Senhor. Não um lugar de discórdias, de briga, de aflições, de angústias, não. Mas um lugar de descanso, onde todas as manhãs você acordará forte e fortalecido no Senhor. É no Senhor que você está construindo? Então aquieta o teu coração. Olha o que diz o Salmo: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Esse texto é difícil de entender, especialmente por causa da cultura da terra, que é a cultura da meritocracia. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Aí você fica perguntando: como é que pode tantos filhos, tantos pais negligentes, tantas crianças sofrendo? Como é que pode tantos problemas que acontecem? Se esse texto diz que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá, por que acontece o que acontece? Eu vou te dizer, meu irmão, por causa da cultura do reino de Deus. A cultura do reino de Deus é a cultura da graça, é a cultura do favor imerecido. A palavra do Senhor diz o seguinte, que a graça de Deus, em Tito capítulo 2, verso 10, se manifestou salvador a todos os homens, e nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a vivermos uma vida justa, sensata e equilibrada nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita consolação, a gloriosa manifestação do nosso Senhor e Deus Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? Que os filhos são uma oportunidade para os pais se tornarem melhores. Todos aproveitam? Não. Mas será que todos nós aproveitamos a graça do Senhor? A graça do Senhor que se manifesta salvadora, mas que nos ensina a renunciar às paixões, nos ensina a renunciar à impiedade, nos ensina a renunciar à perversidade, nos ensina a renunciar à maldade. Você sabe o que é o seu filho? Uma oportunidade de você se tornar melhor. E muitas vezes nós estamos amaldiçoando os nossos filhos. Muitas vezes nós estamos perguntando: por que é que eu tive filhos? Muitas vezes nós falamos até mesmo para eles: onde é que eu estava com a cabeça? Se eu pudesse, se arrependimento matasse. E o Senhor está dizendo: negligenciando a graça, a oportunidade que eu te dei de se tornar uma pessoa melhor. Eu não sei quanto a você, mas o que eu te falo, eu falo com propriedade. Porque cada filho que o Senhor me deu foi para a construção de algo em mim. O Bernardo, que vai fazer 15 anos, foi o filho que Deus me deu, a recompensa. Olha a recompensa. Na balada, todo atravessado, entrando por um caminho de drogas, não queria trabalhar, não queria estudar, não queria compromisso nenhum com a vida, achava que a vida era uma coisa que gira em torno do umbigo da gente, e aí de repente eu descubro que eu tenho um pinto para dar água, que eu teria alguém para cuidar para a vida toda. Sabe o que isso fez? Mudou o meu entendimento em relação à vida, me fez entender sobre responsabilidade, sobre cuidado, sobre compartilhar, sobre misericórdia, sobre me tornar alguém em prol de outro. O Luca, quando nasceu, veio para consolidar a nossa vida pastoral, a nossa vida harmoniosa. Veio naquele momento de que tudo estava encaixado, tudo estava bem, e agora a gente precisava aproveitar uma realidade nova de vida, um casamento
Sendo construído, então veio Luca. E a Bela veio para quebrar todo o machismo, todo coração duro. Cada um deles, todos os dias, são instrumentos do Senhor para construir um Fernando melhor. Por isso que a Bíblia diz que os filhos são uma herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. O filho que você tem, a filha que você tem é uma recompensa. Você já deu glória a Deus pelos filhos? Você já tem agradecido ao Senhor por aqueles que ainda você não gerou, mas que vai gerar em nome de Jesus? Tudo começa pela fé, meu irmão. Tudo começa por profetizar, criei, por isso falei. Eu sempre dizia, eu quero ser pai cedo, quero ser pai cedo. Era aquele cara, mas tinha desejo, e falava, e foi, 20 anos nasceu B. Sempre falo, eu se pudesse, se eu fosse daquela geração dos avós, seria aquele que tem 10, 12, sabe como é que é? É porque hoje é difícil, mas os filhos, gente, são um presente de Deus para a nossa vida. Você sabia que grande parte da rebeldia dos nossos filhos é o clamor pela nossa atenção? Você sabia que grande parte da rebeldia dos nossos filhos, quando começam ali naquela fase que a gente, meu Deus, o que está acontecendo, que é com esse menino, com essa menina, eu não estou entendendo, para analisar, será que não é um clamor pela nossa atenção? Às vezes eles estão aprontando porque eles querem, sabe o que? Disciplina, orientação, atenção. Filhos clamam por isso. Você quer agradar uma criança? Coloca ordem na vida dela. Você quer fazer uma criança ser feliz? Discipline, ensine, oriente, instrua. Grande parte dos problemas que hoje a gente está vendo nessa geração que está nascendo, sendo criada sem paternidade, sem entendimento, sem princípios, é justamente essa ausência, a gente dar coisas para evitar. Eu não digo evitar, não é o evitar, nós somos de fato engodados por isso, mas a gente vai dando coisas porque a gente está muito ocupado, a gente tem que olhar o feed de notícias do nosso Instagram, e aí a gente dá outro telefone lá para eles, e aí daqui a pouco eles estão na rebeldia, na angústia, e a verdade é que nós é que estamos ausentes. A Bíblia diz assim: instrua a criança, e ela não se desviará do caminho. A Bíblia diz que a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a corrigirá. Essa vara, o significado é cetro. Disciplina significa ensino, instrução. Não é a vara do espancamento que muitos acham, não é a vara da desmoralização, é o cetro, é o governo do pai, a autoridade do pai, a instrução da mãe, a aplicação dos valores. Isto livrará os nossos filhos. E nós cremos que estamos preparando uma geração poderosa. Você crê em nome de Jesus? Nós somos recompensados pelo Senhor com essa dádiva. Feliz, diz a palavra do Senhor, é o homem que tem a sua aljava cheia deles. Quantos você tem? Faz mais uns 3, 4 aí, meu irmão. Enche a aljava de filhos. Feliz é o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será envergonhado pelos seus inimigos quando enfrentá-los no tribunal. O maior legado que a gente pode deixar, meu irmão, é aquilo que a gente constrói nos nossos filhos. É o que nos protegerá. Se o Senhor tem dado filhos a nós, o Senhor tem nos recompensado, e essa recompensa não é pelo mérito daquilo que somos ou fazemos, mas é pela graça dEle, que através dos nossos quer nos transformar em homens e mulheres melhores. Que o Senhor levante nesta igreja pais e mães que são aperfeiçoados pela paternidade e pela maternidade,
pela manifestação, pelos ensinos, por tudo aquilo que recebem do Senhor, transferindo para os seus filhos, mais aprende quem ensina. Nós estamos agora com o culto da Segunda Mais, eu tenho dito isto, o culto da Segunda Mais é um culto de ensino, de discipulado. Uma das formas que o Pai Celestial nos trata como filhos é através do discipulado, e o discipulado é o chamar para perto, é o conversar. O discipulado protege, o discipulado livra, o discipulado acolhe, o discipulado desenvolve, o discipulado, foi por isso que Jesus trouxe os seus discípulos, chamou-os de discípulos. A Bíblia diz que ele ensinava muito por todos os lugares, contudo quando estava sós com seus discípulos, ensinava-lhes, mostrava-lhes, revelava-lhes tudo. Essa é a nossa função. A nossa principal igreja é a casinha que o Senhor nos deu, é a família que o Senhor nos deu. O nosso maior sacerdócio é para aqueles as poucas ovelhas que o Senhor nos deu. A nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, a nossa esposa. Esta é a nossa principal igreja, o principal lugar de sacerdócio. Que esse salmo do número 127 seja um salmo que você guarde no teu coração. Sobretudo, você reconheça que essa paternidade que o Senhor quer desenvolver em você, a fonte está nele. Basta olhar para ele. Basta olhar e você vai ver que você tem um Pai poderoso, maravilhoso, que guarda, que protege, que acolhe, que abençoa, que é galardoador, mas sobretudo um Pai presente, um Pai que não se afasta dos seus filhos, um Pai que o tempo todo basta você olhar para os céus e clamar e Ele te responderá. É o que diz a palavra do Senhor. Que você confie sobretudo na paternidade do Pai Celestial, nesse Deus poderoso que te guarda, que está contigo, que te pega pela mão, que te ensina o caminho. Um Deus que trabalha através do discipulado, um Deus que quer te chamar para perto, o Pai que quer trabalhar de perto com você, um Pai que trabalha através da disciplina, um Pai que trabalha através da instrução, e um Pai que trabalha através da liberdade. Deus trabalha conosco discipulando, disciplinando e dando liberdade. Não é um Pai que fica o tempo todo em cima querendo saber o que você faz, mas é um Pai que te dá todas as coisas e te diz: vai, filho, faça, aconteça. Um dia prestaremos contas, mas tenha liberdade, multiplique, cresça, avance, conquiste. O que é meu é seu. A Bíblia diz que tudo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário foi para nos tornar herdeiros de todas as coisas. O que é do Pai é nosso, o que Ele tem é nosso também. Somos herdeiros de todas as coisas. Então vai, cresça, multiplique-se, avance. Saiba que você tem um Deus que protege a sua casa, que guarda a sua casa, que constrói a sua casa, que te dará sono para você restabelecer as suas forças, que te dará todas as coisas que você precisa. O Pai Celestial é este Pai amoroso. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Vamos nos colocar de pé e vamos orar então. Eu quero orar nessa noite com os pais que estão aqui. É o nosso grande desafio: instruirmos, ensinarmos, orientarmos, disciplinarmos, trazer para nossa casa os valores do reino de Deus. Este é o grande desafio de cada pai que está aqui dentro, de cada homem que deseja, que sonha com a paternidade, de cada homem que está talvez agora na internet nos assistindo. Aonde houver alguém que tem dentro de si esse espírito da paternidade, talvez um líder, um pastor, talvez um professor, talvez alguém que nessa terra tem alguma função de cuidado, de instruir pessoas, mas que muitas vezes precisa trazer com o seu ensino um valor espiritual. É isto que o Pai Celestial quer que façamos, que nós manifestemos a paternidade de Deus na terra. Até mesmo mães, mulheres que estão à frente, muitas vezes com a responsabilidade das suas casas sobre os seus ombros.
Você não está sozinha, você tem um Pai Celestial, que é Pai dos seus filhos também, que é Pai dos seus também, que pode te orientar acerca da palavra dEle para a sua vida, para que os seus filhos cresçam sem ausência paterna, porque diz a palavra do Senhor, Isaías capítulo 49, guarda isso no teu coração. Isaías diz: haverá uma mãe que pode se esquecer do seu filho, que ainda a amamenta, ainda que ela se esqueça, eu, o Senhor, jamais me esquecerei dos seus filhos. O Pai Celestial está conosco o tempo todo, e a oração que eu quero fazer nessa noite é para que o Senhor dê a você, a mim, este cuidado, este entendimento de que a nossa vida precisa ser construída no Senhor. Se estivermos nele, não há o que temer, mas precisa ser construída no Senhor. Que o Senhor levante homens nessa igreja que construam todas as coisas sobre a rocha. Olha primeiro para o chão, se tiver a rocha, começa a construir, e a rocha é Cristo. Amém? Então você que quer colocar a sua casa sobre a rocha, você que quer colocar os seus projetos sobre a rocha, você que quer colocar a sua paternidade sobre a rocha, você que quer colocar a sua vida sobre esta rocha chamada Cristo, sai do teu lugar, vem à frente, nós vamos orar em nome de Jesus. Vem à frente, vamos orar.